Gente, vamos começar a falar de neoplasias do sistema nervoso central. Esse aqui é um pequeno resumo. Eu não coloquei todas aqui, eu coloquei as principais. Vamos lá. Os tumores quase sempre causam alguns desses sintomas, 3 ou 4, ou todos, né, dependendo do tumor, cefaleia progressiva, náuseas, vômito, vertigem, confusão mental, falha de memória, efeito de massa, paresias, epilepsias. Alguns causam até uma confusão com demências. É feito um diagnóstico de demência, porque aquela pessoa começa a apresentar uma falha de memória muito grande, outros sintomas que podem parecer demência. Quando se faz uma TC, é um tumor. Tumores cerebrais podem ser classificados em primário ou secundário. Os tumores primários surgem de células gliais ou neurônios, tá? Células aracnoides das leptomeninge, crânio e espinais, células de Schwann dos nervos crânioespinais, entre outras fontes. Os tipos mais comuns de tumor intracraniano primário são os gliomas. A gente vai falar do GB, meningioma, adenoma hipofisário, schwannoma vestibular. Os tumores secundários surgem em qualquer parte do corpo e se disseminam para o sistema nervoso central. Pela via hemática, são metástases. O melanoma faz metástase no sistema nervoso central. Tumores cerebrais. Bom, a classificação histológica dos tumores primários do sistema nervoso tem como base a expressão fenótipa das células neoplásicas. O que vai ser analisado? A perda da diferenciação. A gente sabe que um tumor mais diferenciado, mais próximo da célula que o originou, é um tumor com prognóstico melhor, com crescimento mais lento. A gente sabe que um tumor com uma célula mais anaplásica, mais pleomórfica, é um tumor com prognóstico pior, com crescimento mais rápido, porque já teve diversos tipos de mutação. Aquela célula está bem diferenciada, está mais próxima de uma célula com uma malignidade alta, tá? Núcleos aumentados e hipercromáticos, pleomorfismo celular, atividade mitótica, se ele tem uma atividade mitótica lenta ou acelerada, focos de necrose tumoral, porque o tumor vai crescendo e nem sempre a angiogênese que ele fez vai chegar em todas as partes para alimentar toda aquela massa tumoral. Parte daquela massa vai morrer por hipóxia e causar uma resposta inflamatória, proliferação microvascular. Os microvasos proliferantes não têm barreira hematoencefálica. Os tumores são classificados em grau. Tumores de grau 1 são tumores de crescimento lento, potencialmente curáveis quando extirpado por cirurgia. É difícil você extirpar completamente um tumor, mas são tumores com prognóstico melhor. Tumores de grau 2 são uma malignidade de baixo grau, com tempos de sobrevida de 5 a 10 anos, tá bom? Após o tratamento. Tumores de grau 3 são malignidades de alto grau, com tempo de sobrevida de 2 a 5 anos após o tratamento. E tumores de grau 4, como o GB, que a gente vai ver, são malignidades de alto grau, com tempos de sobrevida inferiores a 1 ano. Efeito de massa, o que seria isso? Os tumores cerebrais costumam ser difíceis de extirpar completamente por sua natureza infiltrativa ou então a localização. Ele pode estar numa localização muito sensível, tá? Mesmo os tumores de baixo grau podem ser letais devido ao efeito de massa. Ele pode comprimir alguma região vital para a pessoa ali no cérebro. Diferente dos cânceres que surgem em outros órgãos, os tumores cerebrais raramente fazem metástase, porque os piores tumores cerebrais, eles geralmente matam antes da metástase. Aqui a gente tem o tal efeito de massa, crescimento tumoral e destruição encefálica local. A gente tem ali as convulsões, os déficits, tudo que ele causa, edema, hidrocefalia, elevação da pressão intracraniana,
vômito, ó, isquemia cerebral. E o edema também causa efeito de massa. Então, a resposta inflamatória àquele tumor também vai causar efeito de massa. O efeito de massa é causado por duas vertentes, 3 vertentes até. O que acontece é que, como o edema também causa efeito de massa, além da própria massa do tumor, o paciente corre o risco de sofrer herniação ou então elevação da pressão intracraniana, que também pode causar herniação. Então, tem todas essas características que fazem dele um tumor letal, não só pela malignidade que ele tem, mas também por causa do efeito de massa. Dependendo da localização, pode ser pior ainda. A gente tem os gliomas. Quais são os principais gliomas, né? Células gliais. Astrocitoma difuso, glioblastoma, o famoso GB, um dos piores tumores que existem no mundo, uma malignidade altíssima, menos de 1 ano de sobrevida. Astrocitoma pilocítico, oligodendroglioma, ependimoma e meningioma. O meningioma é o menos pior. Vamos ver um por um. Os gliomas, os astrócitos difusos de grau 2, em geral, evoluem com o passar do tempo para tumores de grau 3 e depois para os famosos glioblastomas de grau 4. Eles podem nascer grau 2, ir para grau 3 e depois ir para grau 4, que é o GB, que é um dos piores. É o tipo de astrocitoma mais maligno e mais frequente. A idade do paciente no momento do aparecimento, em geral, é de cerca de 55 anos. O hemisfério cerebral é a localização favorecida. Atipia nuclear, figuras mitóticas, necrose tumoral, proliferação microvascular. Ele tem um crescimento rápido. É o pior dos tumores. O pior. Aqui a gente tem o GB, olha só, ele sempre faz um desenho mais ou menos em forma dessa... Parece uma borboleta, né? Mas ele sempre faz esse desenho. Quase sempre faz esse desenho. Esse é o GB. É uma característica importantíssima para vocês memorizarem. Atenção, importantíssima. Pseudopalissada, que parece uma paliçada. Vocês têm que gravar isso. Tem vômito, tem cefaleia, tem tontura. Você pega a lâmina, tem a pseudopalissada, que parece essa cerca empaliçada. É um GB, gente, não tem que pensar. Ó, pseudopalissada com necrose, ó, eu sei, vamos lá, esforço na sua imaginação. Parece aqui, não parece? Uma cerquinha. Vamos, imaginação, gente. E ali tem uma necrose. O que você vai fazer quando você recebe uma lâmina dessa forma? Que as células estão empaliçadas, não se sabe bem o motivo, e você está com todas aquelas características de tumor cerebral. Você vai dizer, é um glioblastoma, é um câncer da glia, é um glioblastoma. Ó, pseudopalissada, aqui. Eu estou insistindo nessa pseudopalissada porque é a característica principal do GB. Pode ser que você receba as características, a pessoa está com cefaleia, etc., e você receba a lâmina da pseudopalissada. Necrose ali e a pseudopalissada aqui, ó. Então, em torno da necrose tem essa pseudopalissada. Parece essa cerquinha, não é? Mas tá ali, pseudopalissada. Células em pseudopalissada. Astrócito pilocítico. O astrócito pilocítico é um glioma de crescimento lento, tá? Relativamente circunscrito, classificado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como grau 1, tá? Que em geral surge em crianças e adultos jovens, podendo ocorrer no encéfalo ou na medula espinal. O tumor contém estruturas distintas, eosinofilia e com formato semelhante ao de um charuto, fibras de Rosenthal. Eu vou mostrar isso, tá? Raramente evolui para uma neoplasia de grau maior. Então, é um tumor que não tem uma malignidade alta, um tumor que vai dar em crianças, em adultos jovens, raramente evolui. Ependimoma.
O ependimoma é um glioma relativamente circunscrito que ocorre também, eu coloquei esses dois juntos, porque também ependimoma e o astrócito pilocítico são tumores que ocorrem em crianças e adultos. Um ependimoma é histologicamente caracterizado por uma população relativamente uniforme de células neoplásicas que às vezes formam rosetas em torno de vasos sanguíneos. Também vou mostrar pseudo-rosetas perivasculares ou estruturas mimetizando o canal central da medula espinhal, roseta ependimária. Essas neoplasias são classificadas como grau 2 ou grau 3, já são um pouco mais malignas que a anterior. Aqui a gente tem as fibras de Rosenthal daquele primeiro tumor que a gente viu, esse aqui, tá? Astrócito pilocítico, tá bom? Esse astrócito pilocítico, que só vai até o grau 1, né? Raramente vai para um grau maior, tem essa característica das fibras de Rosenthal. Mas, como eu disse, a pseudopalissada é mais importante e o diagnóstico dela é para o glioblastoma, tá? Oligodendroglioma. O oligodendroglioma é um glioma infiltrante do hemisfério cerebral de adultos. Os achados histopatológicos característicos são microcalcificações intratumorais e halos perinucleares. Esses tumores são classificados como grau 2 e grau 3. A gente tem aqui um oligodendroglioma. Você vê que ele é enorme, né? A gente pode ver ele aqui nesse exame de imagem, tá? Meduloblastoma. O meduloblastoma surge apenas no cérebro e ocorre em crianças e adultos jovens. Essa neoplasia embrionária é composta por camadas monótonas de pequenas células redondas, que por vezes formam rosetas neuroblásticas. Eu vou mostrar. O meduloblastoma apresenta potencial significativo de metástase, tá? Esses tumores são altamente malignos. O meduloblastoma é grau 4 pela OMS, contudo, muito responsivo à terapia. Ele é diferente do GB, porque o GB ele não é muito responsivo à terapia. Já o meduloblastoma é. Aqui a gente tá, ó, neuroblástica, células rosetas neuroblásticas, ó. Esse aqui é o meduloblastoma. Olha aqui, não parece? Ó, roseta neuroblástica. Parece uma célula assim estrelada, né? Tá? Meduloblastoma. Olha aqui ele. Tá bom? Vamos lá. Meningiomas. Os meningiomas originam-se das células meningoteliais da camada aracnoide, tá? Células de camada externa da aracnoide. Eles ocorrem na camada externa das meninges da medula espinhal e no espaço intracraniano, na base do crânio, convexidade e regiões parassagitais. Aqui tá um meningioma, tá bom? No exame de imagem, a gente pode ver um meningioma aqui à esquerda. Bom, a gente está indo para o linfoma primário do sistema nervoso central. O linfoma primário do sistema nervoso central, ele é para pessoas que estão imunossuprimidas, geralmente é causada pelo vírus ou HIV ou Epstein-Barr. Então é um público muito particular. Se disser, paciente com vírus Epstein-Barr, uma paciente que teve vírus Epstein-Barr com vírus HIV, imunossuprimido, apresenta um linfoma primário do sistema nervoso central. Metástases cerebrais. Bom, as metástases são do tipo mais comum de tumor cerebral. Em algumas séries de necrópsia, cerca de 25% dos pacientes que morrem por carcinoma apresentam metástase cerebral. Então, o cérebro é muito comum fazer metástase no cérebro, de algum câncer que a gente tem em algum outro órgão, mas é incomum o cérebro fazer metástase para outros órgãos, porque geralmente os tumores mais malignos matam antes e não produzem infiltração difusa do tecido cerebral adjacente. Bom, a metástase causa destruição encefálica local, com resultante perda da função neurológica e pode causar convulsão. Quando há uma metástase no cérebro, uma metástase, seja intra ou extraaxial,
é também uma lesão em massa. Então, a metástase mata muito por lesão em massa. As neoplasias que mais comumente produzem metástase para o cérebro são o carcinoma de pulmão, o carcinoma de mama e o melanoma, né? O famoso melanoma. Aqui a gente vê um quadro de metástase. Gente, se eu for postar num dos tumores mais importantes para vocês estudarem, é esse aqui. Quer ver? É o glioblastoma, o GB. O GB, ele é o mais importante por causa da pseudopalissada, porque ela pode ser identificada na lâmina. Ó, ela pode ser identificada, é isso aqui, ó, tá? Ela é identificada na lâmina. Você olha e você vê essa pseudopalissada, ó, necrose, pseudopalissada. Então, se eu for apostar num tumor importante, eu aposto no glioblastoma, tá bom? Espero que vocês façam uma boa prova. A gente se vê por aí. Beijo.